Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. O Corinthians jogou bem sim, mas perdeu, então não adianta nada. Estreou perdendo pro Bahia 2-1 na Vila Belmiro. O gol do Corinthians foi assim uma bela jogada, um baita passe do Garro. E o Matheus Bidon, de novo, com muita qualidade, fez 1-0. Na sequência, o Corinthians podia ter feito 2-0, mas o Yuri Alberto perdeu um gol incrível. O gol do Bahia foi um golaço. E o gol da virada, um gol de pênalti, uma falha do Hugo, mais uma falha do Hugo ali, soltou a bola, estava na mão dele e acabou fazendo o pênalti. O Corinthians jogou bem, gente, jogou bem, mas perdeu muito gol, então não adianta nada jogar bem e perder. O Ronaldo, goleiro do Bahia, fez grandes defesas. O Depay também poderia ter feito um gol, chutou, e o goleiro fez uma baita defesa. Bidon mandou bola na trave. Enfim, jogou bem. O time titular do Corinthians em campo hoje contra o Bahia perdeu o jogo, mas já visualizando o jogo de domingo contra o Flamengo. Muita coisa boa aconteceu, muito toque de bola, muita aproximação do Memphis, do próprio Garro, e isso vai fazer uma grande diferença contra o Flamengo, isso é verdade. E agora que perde para o Bahia, o time mexido pelo Dorival, o time cansou também. Vamos ver se eles conseguem recuperar para o jogo contra o Flamengo, que é o jogo da vida, né? Porque a última vez que ganhou essa Supercopa aí, eu estava no gol. Vamos ver aí o que vai acontecer no domingo. Pois é, pessoal, terminou na Vila Belmiro. Na Vila, né? O Corinthians alugou lá. Corinthians 1, Bahia 2, mano. E o Corinthians novamente, pessoal, perde para sua própria incompetência, pela sua própria incapacidade. Geralmente eu não gosto aqui de responsabilizar individualmente ninguém. Nem quando ganha e nem quando perde. Porque o futebol é coletivo, galera. Futebol aí é 11 para cada lado aí e os caras têm que se ajudar. Porém, alguns protagonistas do Corinthians precisam jogar muito mais do que esses caras estão jogando. Vamos lá. Corinthians, pessoal, no começo do jogo tava ali difícil, errando muitos passes, mas conseguiu abrir o placar com 11 minutos. Um golaço ali do Bidon, depois de uma enfiada do Garro. O Corinthians construiu muito bem a jogada ali. E, cara, o Bidon tem sido o melhor jogador do Corinthians na temporada, abriu o placar. Poderia ter feito 2-0 aos 15, num gol absurdo perdido pelo Yuri Alberto. Mais uma vez o Finazzi bonito aprontando da dele, né, cara? Tá de brincadeira. Ô Yuri, mais uma vez você jogou o Corinthians no mato, cara. Hugo Souza também, apesar de não concordar com alguns que estão falando que ele falhou hoje, não acho que falhou. Primeiro gol a bola desviou, segundo gol ali foi um pênalti que o zagueiro deveria ter tirado, também não tirou. Mas um goleiro do seu nível, Hugo, tem obrigação de jogar muito mais do que você tá jogando. E o Ranieri então, mano? Ranieri, mano. Esse sangue doce aí, Ranieri. Esse sangue que você joga com a camisa do Corinthians, cara, um vampiro diabético tem. Você tá de brincadeira, mano. Tá de brincadeira, só falta você jogar de roupão dentro de campo, mano. Então, Dorival Júnior, o Corinthians não pode ser encarado como uma colônia de férias. Cabe a você, Dorival, mudar a postura desses caras. Você é o treinador e sabe o quanto que esses caras podem jogar mais. Ninguém tem cadeira cativa nesse time, ou pelo menos não deveria ter. Se o cara estiver dando migué, meio tentando jogar, dando um gaiato, cabe a você, Dorival, apresentar o banco de reserva pros caras. Os caras montam em cima de você. Tá de brincadeira. O próprio Memphis e o Garro ainda vou esperar um pouco mais para criticar, porque estão voltando agora aí, na temporada praticamente não jogaram. O Memphis voltou hoje. Porém, sangue doce também, Memphis. Vamos abrir o olho. Domingo é o Flamengo, num jogo que vale título. Cara, o que eu, assim, não me conformo com a derrota é que os erros, eles se repetem, e mesmo quando as decisões, de uma certa forma, elas são assertivas, você percebe que no final das contas o Dorival, ele acaba errando. Eu até quero pedir aí pra você, acho que vocês estavam continuando, daqui a pouco eu vou falar por que mesmo acertando o Dorival, ele acaba errando. Mas, cara, parece que... Eu me lembro daqueles desenhos animados que tinha antigamente, que o cara, às vezes ele tava com azar, né, e vinha aquela nuvem. Mas o Corinthians ele procura o próprio azar. Esse que é o problema. Decisões que são estranhas. E, cara, o Yuri Alberto é impossível, cara, entender o que acontece com o Yuri. Por que eu falo pra você que o Dorival erra? Eu acho que o hype hoje é falarmos que o Dorival errou. Por quê? Nós vamos falar o Dorival errou, nós vamos inflamar o chat e a rapaziada vai ficar feliz com a gente, todo mundo quer ouvir que o Dorival errou. Só que esse falar que o Dorival errou e explicar que o Dorival erra, eu particularmente eu fico preocupado. Por quê? O que o Dorival acertou? O Memphis, como titular, surpreendeu, e aí eu fiquei feliz que não vazou na escalação. O Garro, o Bidon, deu muito certo com o Memphis, e eu sempre costumei falar que o Memphis, o Garro e o Bidon
não davam certos, porque era sempre o Bidon um pouco mais recuado e o Garro mais adiantado. Hoje ele fez ao contrário. Ele deu qualidade com o Garro vindo de trás e o Garro tá sem intensidade. Há tempos que o Garro tá sem intensidade, deixando o Bidon lá na frente para armar o time normal. Deu certo, cara. O primeiro gol do Corinthians foi um golaço. Uma tabela, Memphis e o Garro até vira o passe de infiltração. O Bidon faz o quase que o Yuri chega para perder o gol do Bidon. Quase. Ainda bem que ele não chegou. Só que o que eu falo para vocês, que eu posso falar para vocês aqui com convicção que o Dorival errou, ele errou em ter optado por Carrilho no lugar do Matheus Pereira. Porque quando o Corinthians abre o placar e cria situações e o Yuri Alberto perde gols, e aí o Corinthians vai tendo seu gás finalizando, isso passa pelo Carrilho, que não consegue ter aquela intensidade física para manter o Corinthians no mínimo com uma pegada forte. Aí o Bahia vem pro contra-ataque, o Bahia vem pro ataque e consegue chegar. Só que o gol do Bahia, o primeiro gol do Bahia, e aí eu acho que é algo muito sensível, eu até peço a opinião do Cross, que acho que arrumou o microfone, o Murilo, a rapaziada do chat, pra mim o Hugo falha. Eu não vou falar pra vocês que foi um frango do Hugo, mas eu não sei, cara, se você analisar os outros gols que o Hugo tomou, que são no mínimo questionáveis, a sensação que eu tenho é que o Hugo também não está na sua forma física correta, porque o gol do Bahia, o primeiro, ali é a impulsão, cara, é a explosão muscular do goleiro. Quando o chute sai e o Hugo fica vendido, a primeira sensação que eu tive, poxa, desviou, matou o Hugo, mas não foi. Tipo, ele não teve a explosão muscular, a energia suficiente. Sabe quando você acaba de acordar, você tá naquela... E aí, cara, aí eu falo pra vocês do Yuri, tá, mas aí você olha pro banco, o Dorival matou a sequência boa do Guinegão, hoje ele não tem eficiência, o Pedro Raul não vai nem com anabolizante de cavalo. Não sei, rapaziada, não sei como que nós chegaremos para domingo. Será que vai ser aquele jogo surpreendente, vamos ganhar, ou vai ter que jogar muito para perder de pouco? É isso que fica a grande dúvida que fica na nossa cabeça. Já começamos o Campeonato Brasileiro lutando contra o rebaixamento. Ô, galera, estão me ouvindo bem aí? Tá de boa agora? Meu mic tinha parado, não sei o que aconteceu, mas ainda bem que eu consegui voltar a tempo. Boa noite, Murilão. Boa noite, capitão. Aliás, capitão, a primeira vez que eu te vi sem boné, hein? Nem sabia que você tinha cabelo, velho. Ô, louco, o cara é cabeludo, mano. É que você não me assiste. Se você me assistisse... Assisto muito. E você tá sempre com o bonezinho do Corinthians. Sempre, ou do Jiu-Jitsu. Aí, tá vendo? Aí, agora não sabe o que falar, né? Aí. Boa noite, gente. Boa noite, Murilão. Murilão, eu queria até que você comentasse aí. Eu falo depois do problema, que você já tá na ordem aí. Mas, galera, saiu o pós-jogo lá em vídeo, tá? Deixem um like na live, vão chegando aí. A gente vai desenrolar aí pelo menos mais até uma meia-noite aí vamos desenrolar sobre o jogo de hoje, até porque ninguém quer ficar prolongando o dia de hoje não, né? Vamos falar um pouco do jogo de hoje, já antecipar um pouquinho, tá? A respeito de domingo, porque amanhã cedo o capitão tá ao vivo aqui, umas 10h30, 11 horas, tem o Bom Dia 14, a gente vai trazer pra vocês aí mais coisas pro domingo, tá? E eu devo abrir uma live aí também no sábado à noite, surprise aí pra gente falar um pouco mais desse jogo, ver se não aconteceu nada até lá. Mas vai lá, Murilão, fala um pouco aí também sobre o que o Cap falou e sobre o que você achou também da partida de hoje. Yuri Alberto perdendo uma pintura, que era pra gente falar desse gol o ano inteiro. Hugo mal mesmo, falhou principalmente no lance do pênalti, afobado. O Memphis parecendo um leitão, cara. Porra, pelo amor de Deus. Vai lá, Murilo, com você. Boa noite, capitão, boa noite, Cross, boa noite a todo mundo aí do chat. Agora chegou o Macedão pra completar o time. Cara, eu concordo 100% com o capitão, porque assim, se o Yuri Alberto tivesse feito aquele gol que ele perdeu quando tava 1-0 pro Corinthians, a gente estaria elogiando o Dorival agora, por exemplo. Ou feliz com a vitória do Corinthians, porque o Corinthians fez os primeiros 25 minutos foram muito bons os 25 minutos iniciais do Corinthians. O time jogou bem, tava criando chances, eu até tava conversando com vocês no grupo, falei, tem que matar logo, porque esse é o mal do Corinthians desse ano, né? Um time que, quando a gente pega o comparativo com os adversários, o Corinthians tem mais chances, mas acaba desperdiçando muitas delas, e essa foi a questão do jogo de hoje. O Alberto perdeu aquela jogada linda entre Memphis e Garro, né? O Memphis e o Garro ali conversaram muito bem, principalmente nessa reta inicial do jogo, os dois conversaram muito bem, o Memphis um pouco mais recuado para ajudar o Garro nessa criação. Gostei também do Dorival, quando o Corinthians estava com a bola, ele fez uns 3 zagueiros, com o Ranieri um pouco mais na esquerda para liberar os laterais, ajudou o Corinthians a ter mais jogadores no ataque, o Corinthians começou melhor por conta disso.
Mas depois do gol, o Corinthians morreu, né? Principalmente depois daquela chance que o Yuri perdeu, o Corinthians morreu, e esse é o mal do time do Dorival. Parece que é um time cansado. Um time que abre o placar, ou muitas vezes cria muito no começo do jogo, mas acaba desperdiçando chances e morrendo na partida. Eu concordo com o capitão que eu acho que o Dorival errou, principalmente no segundo tempo, mas só que a gente poderia estar muito mais feliz fazendo uma live de sorriso no rosto se o Roberto tivesse feito aquele gol, sabe? A gente pode, às vezes, colocar... O Dorival não faz gol, infelizmente. O Roberto era a função dele, deveria ter feito aquele gol, também perdeu outro. E também foi a infelicidade do Hugo. Também achei que ele falhou, porque o Hugo ele é conhecido por ser um goleiro de explosão, né? Aquele goleiro que faz aquelas defesas elásticas e tudo mais. E quando ele fica batido, parece que foi um gol indefensável. Mas se você for ver, a bola parece que até em câmera lenta, pô. Dava pra ele ter pelo menos se esforçado, tentado algo a mais. Depois ele comete um pênalti bizarro, que desestabiliza todo o time. Ali já a moral do time já vai lá pra baixo. Mas é um Corinthians que eu até vejo bons pontos, principalmente no início do primeiro tempo. O Bidon jogando muito bem, né? Ele um pouco mais na frente. O Corinthians marcando a saída de bola do Bahia. E a Garro, Memphis e Yuri como se fosse um trio de ataque, ali marcar aquela saída de bola. Quando o Corinthians estava com a bola, o Bidon também vinha pro ataque. O Garro, sem bola, que a gente estava achando ele muito apático nos últimos jogos, ele conseguiu voltar para marcar, roubou algumas bolas no primeiro tempo, estava mostrando um pouco mais de disposição, né? Ele estava um jogador que estava mostrando um pouco mais de garra, que era o que faltava nele nesse ano. E uma coisa que eu gostaria de comentar nessa coletiva do Dorival, que eu acho que eu perdi assim, uns 20 minutos da minha vida assistindo, mas ele comentou que vocês não vão ver o Garro de 2024 de novo. Como assim? Como assim a gente não vai ver o Garro de 2024? Pô, é o que a gente espera, a gente quer o Garro de 2024. Ele matou o Garro já? Ele matou o Garro, né? Matou o Garro. Ele falou, eu não tava no Corinthians, mas acompanhei o Garro de 2024, ele já é outro jogador, ele falou algo assim. Pô, pelo amor de Deus, a gente tá esperando o Garro que desempenhe como ele desempenhou quando tava com a camisa 10, 2024, enfim. E outra coisa legal de comentar na coletiva do Dorival é que ele citou, nós temos 2 volantes no elenco, Raniel e Charles. E o Martins, ele esqueceu? Ou pra ele não é volante, ou ele sumiu com o Martins não faz mais parte do Corinthians. Acho que é legal a gente comentar disso também, Cross. Não, perfeito. Ótimos pontos, Murilão. E assim, eu acho que o Martins, o Dorival não tem escolha. E a gente também não. Porque o cara mijou na gente, mas ele vai voltar e vai jogar. Porque a gente precisa desse filho da puta. Desculpa palavreado, mas essa é a pura realidade, cara. A gente precisa desse cara, velho. Caralho, faz falta o Martins. Pode ali, chegar domingo de manhã e ir pro jogo. Pô, a gente meteu o cacete no cara a última semana inteira, mas não é preciso do cara. Ó, deixa eu dar uma boa noite aí pro Macedão, que acabou de chegar. Boa noite, Macedão. O homem, a máquina. E Macedão, aproveitando aí os pontos do Murilão, que eu quero passar por algum deles também, que são ótimos pontos. Eu quero falar da nossa estrela, hein, cara. Porra, eu tava chamando o Alisson de 7 jantas, o Memphis um leitão. Não em forma, mas em peso. Rapaz, cada pisada era um chumbo no chão, cara. Prenderam o homem no concreto, rapaz. Não dá não, Macedão. 300 quilos. Mas quem diria, hein? Que o cara o mês inteiro sem jogar, hoje ia estar desse jeito e no próximo jogo já é um jogo que vale título. Nossa, o Memphis vai estar voando contra o Flamengo, hein, Macedão? Boa noite. Boa noite, Cross. Boa noite, Murilo. Boa noite, capitão. Pois é, cara. Isso mostra que o planejamento foi errado, né? Mais uma vez, mostra que o planejamento foi errado. O próprio Dorival disse, né? Depois de 40 dias do Memphis jogar uma partida, ele voltou hoje. Então tá totalmente errado, né? Mas assim, o jogo de hoje, cara, eu acho que foi dividido em etapas. No começo do jogo, até fazer o gol, o Corinthians estava muito bem, controlando o jogo, apesar que o Bahia deu a bola pro Corinthians também, né? Ficou lá atrás esperando o Corinthians, deu a bola pro Corinthians, o Corinthians foi pra cima, fez o gol, poderia ter feito o segundo, poderia ter feito o terceiro, Mateuzinho, não fez, e depois parece que senta em cima do resultado e fica aquela preguiça desgraçada, entendeu? E aí parece que dá aquela sensação de escolher jogo. Esse jogo tá ganho, vamos se preocupar com o próximo jogo que é a final. E então, é isso mesmo, Macedão. Isso irrita, cara. Isso irrita, cara. Isso revolta, cara. Os caras parecem que não respeitam a camisa, não respeitam a instituição, não respeitam a torcida que desceu pra ver o jogo lá na Vila Belmiro, desceu a serra pra ver os caras. Isso irrita, cara. Entendeu? Porque é revoltante. Pô, os caras têm que entender o seguinte, eles jogam no Corinthians, cara. Não são a Alemanha do Beckenbauer. Não são a Holanda do Cruyff. Não são. Pra achar que acham que são todos craques. Não são. Eles têm que respeitar a camisa, cara. E não respeita, cara. Pô, o Bahia viu que os caras abaixaram a guarda e foi pra cima. Fez o primeiro, numa falha de sair de bola. Novamente, viu, apertou de novo. Errou de novo a saída de bola e na falha do Hugo, acho que o Hugo falou no segundo. O primeiro acho que teve um desvio e tal, mas o segundo acho que ele falhou, desatenção total, a bola estava na mão dele, deixou a bola escapar, e o atacante foi rápido, roubou, ele fez o pênalti besta ali, né? E o Corinthians cedeu aí a vitória para os caras. Mas, na minha opinião, é culpa, não, eu vou isentar o Dorival hoje. Eu acho que é culpa dos jogadores, cara, pela postura novamente. Tava com o jogo na mão, era só apertar mais um pouco, para fazer o segundo gol, para fazer o terceiro. Mas aí os caras parecem que se acham, sabe? Já estamos com o jogo ganho, vamos tocar a bola aqui, vamos abaixar a bola, e fica naquele modo vagabundo em campo, tá ligado? Toca pra lá, toca pra cá, não cria nada, cozinhando o galo. Não tem que cozinhar, cara. Tem que respeitar a camisa, velho. Você joga no Corinthians. Eu tô de saco cheio de ver essa postura, cara.
Aconteceu isso ano passado, perdemos vários jogos em casa por essa postura mesmo, jogar dessa forma. E hoje jogamos em casa, gente. Não é na Vila Belmiro, jogamos em casa. É 3 pontos em casa que nós perdemos. Isso vai fazer falta lá na frente. Porque essa postura de hoje dá a entender que novamente nós vamos sofrer para fazer os 45 pontos, cara. E o Corinthians não pode passar por isso, cara. Eu acho que é tudo em dia, pelo que eu sei, não estão devendo nada para eles. Já receberam a segunda parcial da premiação da Copa do Brasil. Tá tudo em dia. Então, não tem porque ter essa postura de vagabundo, não. Ô, Macedo, acho que só o Leitão, né? Só o Leitão que tem que receber. Não, é impressionante, cara. É impressionante. E, assim, na minha opinião, tá? Desculpa até o desabafo. Nada. Chape. Mas assim, com todo respeito, é o que é correto, cara. Qualquer um hoje que tem esse... Pô, tá de sacanagem, cara. Desculpa aí pelo desabafo. Não, Macedão, você tá completamente correto, cara. Qualquer um hoje que torce pro Coringão. Cara, hoje a gente só não foi pior do que os próprios. Do que o Santos, tomou 4 da Chape. Mas assim, com todo respeito, é o que você falou mesmo. Primeiramente, cara, vamos lá, vamos colocar alguns pontos, capitão, que eu quero passar pra você. O Vitinho chegou bem, nos últimos 3, 4 jogos tá saindo um belo de um Thales mágico, tá? Vamos começar daí. Segundo, o senhor Ranieri tá jogando igual a bunda dele. Vocês não precisam falar isso não, pode deixar que eu falo. Eu sei que os senhores são muito mais educados do que eu. Agora, o Ranieri não tá jogando porra nenhuma, hein? Nada. Vai sair com a bola, erra passe de 2 metros, não consegue... Cara, o forte do Ranieri nunca foi a saída de bola. Beleza, eu sempre falei isso, vou continuar dizendo. O Ranieri tem uma dificuldade extrema com a saída de bola. Acho que até se passa um pouco isso na cabeça do Dorival. Ele deve sentir assim, ó, eu tenho um jogador que defensivamente faz o arroz com feijão, porque não é que o Ranieri é o Ralf, né? Não é que o Ranieri é o Casimiro ali no meio de campo, né? Não é. Mas o Ranieri, ele consegue, de fato, ali, numa jogada ou outra, fazer uma boa cobertura, uma contenção no meio de campo. Quando se precisa dele pra bloquear e ele tá bem, ele consegue desempenhar o papel dele e fazer o arroz e feijão. Agora, o Ranieri nos últimos jogos é uma lástima, gente. Errando bola toda hora, contra-ataque nas costas dele, bola que ele toca, entrega de graça pros atacantes adversários e nos dá contra-ataque, e dá contra-ataque pros caras. Hoje foi 2 dessas. E um monte de passes errados. Então, assim, seu Ranieri não tá jogando absolutamente porcaria nenhuma. Eu concordo com o Macedão e o capitão. Pra mim, o Hugo voltou muito mal, muito mal. Esse ano o Hugo não voltou, gente. Esse ano o Hugo tá com a cabeça em Trinidad e Tobago, Tangamandápio, propostas, né? Milan, seleção brasileira. O cara perde o foco. Cara. Então, mas se ele perdeu o foco, desculpa. O Hugo, ele teve um renascimento no futebol. Ele teve uma chance lá no Flamengo, os caras chutaram ele de lá por indisplicência do próprio, porque era um cara que todo mundo sabia que era um bom goleiro, mas é um cara desligadão, né? Então mandaram o cara embora, por falhar algumas vezes também. Ele vai para um time de Portugal que é rebaixado, se não me engano, e vem pro Corinthians, vai bem, merecidamente, se torna um cara importante no grupo, que a gente curte o Hugo, tá? Vamos deixar claro. Não estou aqui, não vamos começar a bater no Hugo, nada disso. Mas assim, meu irmão, dia 28 de janeiro, título ali, ó, pra ser disputado já no domingo. O Hugo tá falhando desde o primeiro jogo do Paulista, gente. Não faz o menor sentido, porra. Ó, os primeiros jogos você tá pra baixo, beleza. Jogou contra o Vasco. Gente, pro goleiro você vai meter essa? Jogador de linha, eu entendo. Porra, lateral sobe, desce pra caralho. Atacante de ponta corre pra cá. Pro goleiro, você vai meter essa pra mim? Goleiro não tem desculpa não, cara. Com todo respeito, capitão. Eu não quero menosprezar a função goleiro. Mas não dá pra você comparar o quanto que corre jogador de linha com o goleiro. Concordo, fiel. Pra mim, Hugo Souza falhou feio. Vem falhando. O Memphis Depay andando dentro de campo. Planejamento errado. O cara jogar esse jogo pra depois já ter uma final contra o Flamengo totalmente fora de ritmo. Yuri Alberto... Não consigo aguentar mais cada gol que o Yuri Alberto me perde. E são gols que jogadores medianos de clubes aí que não são nem clubes grandes, mas jogadores ali do Bahia. Pega um lance desse e marca, cara, é caixa. Jogador aí de Vasco da vida, pega um gol desse, é caixa. E a gente tem o Yuri Alberto que ganha milhões, que é um jogador aí, vamos dizer, renomado no futebol brasileiro, perdendo cada gol incrível que não dá, cara. E aí o Corinthians chega no final do jogo, sempre faz falta esses gols que o Yuri Alberto tem perdido. Ah, mas se sair vai fazer falta. Ah, mas o cara decide. Não importa, cara. Tá vestindo a camisa do Corinthians. Carrídio, pra mim, não dá, é banco. Chega, já deu, já faz tempo que não joga bola. Tem inscrito que chega aqui, lava a boca pra falar do Carrídio, não tá jogando nada. Pra mim, o André... Não é nem um craque da bola, mas tá mostrando mais vontade, mais futebol do que esse Carrídio. Ou até o próprio Matheus Pereira. Deixa o cara jogar, que depois que tirou Memphis, Breno, Bidon e Garro, tudo de uma vez, o Corinthians praticamente morreu ali na partida.
só tocando bola pro lado, colocou o Pedro Raul lá na frente, não fez um cruzamento decente pro cara tentar uma de cabeça. Quem tentou, acho que uma falta, um escanteio que teve foi o Gustavo Henrique, e aí o Corinthians praticamente entregou a partida. A gente vê os jogadores andando, vê sem pressão na hora de pegar, tentar recuperar a bola, e mais uma vez o Corinthians perdendo para ele mesmo. Não sei sua opinião, deixa aí nos comentários, sei que domingo é guerra. A Fiel mandou o papo nas arquibancadas de hoje, mas não dá para descer lá para a Vila, para a Baixada Santista, para ver jogador fazer isso dentro de campo. Dorival errou. Mas o maior culpado é esses caras aí que, nas oportunidades que teve, mais uma vez não matou a partida. Até o próximo vídeo, Fiel. Fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan. Valeu.